Em nome da Congregação Amora, damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui presentes no Salão do Reino, bem como a todos aqueles que estão a assistir por videoconferência. Todos são bem-vindos para a nossa reunião de meio da semana. É para nós uma grande alegria podermos estar aqui e podermos agora ir usufruir de um banquete espiritual que pode recarregar as nossas baterias espirituais. E para iniciarmos de uma maneira alegre esta nossa reunião, queremos convidar todos a podermos entoar um cântico de louvor ao Senhor Jeová. E o cântico com que vamos iniciar esta reunião é o cântico número 34, Vou Andar em Integridade. Convidamos todos aqueles que puderem a entoarem de pé este cântico. Estamos a considerar os últimos capítulos do Cântico de Salomão, capítulos 6 até ao capítulo 8, e nos Tesouros da Palavra de Deus hoje vamos perceber o que é que se quer dizer aqui com que os jovens precisam ser uma muralha e não uma porta, e também como é que cada um de nós pode ajudar os solteiros na congregação a serem como esta muralha e não como uma porta. E vamos perceber como é que expressão é esta que é usada aqui no Cântico de Salomão, a chama de Já, o que é que ela significa. Depois, na parte de empenho-se no ministério, vamos ver como é que nós podemos iniciar conversas de casa em casa por usarmos cartão de visita, um folheto, e vamos também perceber como é que nós podemos explicar uma das nossas crenças. E alguém talvez pergunte o que é que as testemunhas de Jeová, que regras é que têm sobre o namoro. Vamos prestar atenção a uma demonstração que nos vai mostrar isso. E na parte de viver como cristãos, vamos perceber como é importante fugir da moralidade e como é que isso pode ser feito. Depois, no estudo bíblico de congregação, vamos considerar também a promessa que Jefté fez e também como é que Samuel foi um jovem corajoso.
Mas, desde já, vamos prestar atenção ao irmão Bruno, evangelista, que vai fazer para nós o discurso com o tema Seja uma muralha, não uma porta. Caso uma pessoa fique trancada na rua e tenha deixado a chave dentro de casa, qual é a melhor forma de conseguir entrar? Será por rebentar a parede ou arrombar a porta? Como é que, não sei se já lhe aconteceu e o que é que optou por fazer, mas a opção de rebentar com a parede, de roubar a parede, é muito mais difícil, não é? Porque normalmente a porta ou uma janela serão mais acessíveis de serem destruídas, derrubadas, para nós conseguirmos entrar na nossa casa. Não oferece tanta resistência e não tem a mesma capacidade de construção que tem a parede lá de casa. E o mesmo já acontecia, por exemplo, também no antigo Israel, quando estes versículos que nós estamos a considerar foram escritos, em que havia exércitos que às vezes tentavam tomar conta de uma cidade. As cidades tinham muralhas à volta. E como é que os exércitos invasores tentavam entrar? Bem, se o queriam fazer o mais depressa possível, não era por atacar a muralha. Normalmente este era o método preferido, mas isso era muito moroso, porque algumas das muralhas tinham uma espessura imensa, às vezes o equivalente a um caminhão dos nossos, ou em alguns casos relata-se que algumas cidades tinham uma largura de muralha equivalente a 3 ou 4 caminhões ao lado uns dos outros. Portanto, podemos ver que era algo muito resistente. Por isso, se queria atacar a cidade, tinha que se optar pelo portão da cidade, porque era mais vulnerável e mais fácil de atacar e era mais rápido conquistar a cidade. E isto ajuda-nos a entender precisamente as palavras que os irmãos da jovem sulamita proferem nestes versículos que nós vamos aqui ler. Temos aí uma imagem no nosso manual, estes irmãos da sulamita, a dada altura, e conforme nos diz o Cântico de Salomão no capítulo 8 e os versículos 8 e 9, a dada altura, um deles diz assim: temos uma irmãzinha e ela ainda não tem seios. O que faremos pela nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Portanto, estávamos a falar ainda de uma jovenzinha, não é? Portanto, que ainda estava num período pré-puberdade. Portanto, ainda era mesmo uma criança. Agora, quando ela se tornasse mais velha, quando fosse pedida ou já tivesse idade para casar, como é que ela iria ser? E agora um deles diz assim: se ela for uma muralha, construiremos sobre ela um parapeito de prata. Mas se ela for uma porta, iremos fechá-la com uma tábua de cedro. Então, aqui está novamente a ilustração e a falar-nos sobre uma muralha e uma porta. Duas coisas completamente diferentes. Sem dúvida que os irmãos da Sulamita preocupavam-se com o que iria acontecer com a sua irmã. E ela estava aqui numa situação em que havia um rei que estava extremamente interessado nela, estava interessado nesta mulher e queria casar com ela. Ao mesmo tempo, ela também demonstrava amor para com um pastor. Agora, como é que esta mulher se iria comportar? Qual seria a sua moral? Será que ela iria resistir aos avanços ou às propostas daquele rei? Será que ela se deixaria encantar pelas ofertas que este rei lhe iria fazer? Será que ela se deixaria convencer pelo amor ou pressionar pelo amor que tinha por aquele pastor? A questão aqui tinha que ver com a moral. Qual seria a moral desta jovem? Será que ela iria comportar-se em sentido moral como uma porta que facilmente se abre, ou iria comportar-se como uma muralha que é firme e inabalável? Por não ceder às tentativas do rei, ela mostrou que de facto era uma muralha e não aquela porta que facilmente é aberta ou que às vezes até o vento não é, pode empurrar. Ela, sem dúvida, foi um excelente exemplo para homens e para mulheres que amam o Senhor Jeová, e aqueles que realmente amam o Senhor Jeová reservam o seu amor e o seu afeto apenas para aquele que será o seu futuro cônjuge. Os irmãos da Sulamita queriam que ela, em sentido moral, permanecesse pura ou virgem até ao seu casamento.
E disseram que, se assim fosse, ela iria revelar-se como sendo uma muralha. E não era uma muralha qualquer, uma muralha valiosa. Normalmente as muralhas não tinham parapeitos de prata. Nós estamos a ver, não conhecemos pelo menos nenhuma cidade onde os parapeitos das muralhas fossem feitos de prata. Isto mostrava o quão preciosa esta muralha seria aos olhos de outros. Ela, sem dúvida, é um exemplo para todos os verdadeiros cristãos. Os irmãos da Sulamita queriam, como disse, que ela se mantivesse pura e virgem. Este não era o conceito das pessoas lá naquela altura. Este também não é o conceito das pessoas no nosso dia. É interessante que uma revista católica disse algo, e tem aqui um comentário muito interessante, diz assim: a maioria dos jovens adultos católicos de hoje discordam dos ensinos da Igreja sobre questões como morar juntos sem se casar e sexo antes do casamento. Dizia lá esta revista católica que aqueles jovens católicos discordam desta ideia de se manter virgens até ao casamento, ou de morarem juntos. A mesma revista cita um diácono, portanto um membro do clero, que disse o seguinte: vejo que uma grande percentagem, eu diria que bem mais de 50%, já vivem juntos quando se casam. E provavelmente esta revista já deve ter uns aninhos, porque se calhar o número agora já não é bem só algo superior a 50%, será muito superior a isso. Não é? Portanto, é interessante que, em contrapartida, a Nova Enciclopédia Britânica, uma das citações, ou na parte sobre as testemunhas de Jeová, esta Nova Enciclopédia Britânica diz assim sobre as testemunhas de Jeová: insistem num elevado código moral de conduta pessoal. Esta é uma das descrições das testemunhas de Jeová, que insistem num elevado código de conduta pessoal. Então nós seguimos os padrões de quem? Quais são os benefícios de nós fazermos isso? Olha, veja a resposta da Sulamita aqui no capítulo 8, agora do Cântico de Salomão, 8 e o versículo 10. O que é que ela pôde dizer depois de todas as situações pelas quais tinha passado? Ela diz assim, 8:10: sou uma muralha, e os meus seios são como torres. Assim tornei-me aos seus olhos como alguém que encontra a paz. Ou seja, moralmente ela permaneceu uma muralha, que era impossível de escalar, de uma fortaleza dotada, como ela diz aqui, de torres inacessíveis. Ela, sem dúvida, e isto, irmãos, ela é para todos nós um excelente exemplo, mas em particular, e agora para os jovens, jovem, as pessoas podem tentar-te a pressionar a namorar antes de estares preparado para isso. E nós vemos isso na sociedade em que nós vivemos, hoje é algo muito comum. Até nas escolas primárias isto às vezes é incentivado. E às vezes crianças com 6 a 10 anos já têm o seu namorado. E os pais, alguns deles, acham muita piada a isto, não é? E já têm um namorado, e é normal, e nas escolas a seguir a isso, a partir dos 10, 11, 12, 13, alguns já têm namorado, e isto é muito bem visto por alguns, e acham muita piada a isso. Agora, isto cria uma pressão sobre muitos dos nossos jovens para também começarem a namorar. Será que o teu ponto de vista sobre o amor é tão maduro como o daquela jovem sulamita? Será que consegues escutar a tua mente, em vez de escutares aquilo que diz o coração? E às vezes as pressões não é só de outros. Os jovens podem ser pressionados até pelos seus próprios desejos. Por exemplo, quando vês um casal, um rapaz e uma rapariga de mão dada, a caminharem de mãos dadas, será que isso causa ansiedade por teres também ou para teres também uma pessoa ao teu lado? Será que essa ansiedade vai levar a pessoa, inclusivamente, a querer tanto ter uma pessoa ao seu lado que inclusivamente até é capaz de desobedecer a Jeová e fazer isso com alguém que não é um servo do Senhor Jeová? A Sulamita era madura na forma como lidava com os assuntos do coração, e qualquer um dos nossos jovens também pode ser. Ela sabia que os sentimentos podiam facilmente superar a razão. Por isso, quando confrontados com investidas de alguns jovens que querem namorar ou que às vezes têm desejos imorais, é preciso saber dizer não com firmeza. Isto para alguns pode não ser fácil, ou pelo menos pode ser mais difícil para uns do que para outros. E uma das sugestões que o escravo nos dá é irmos treinando em dizer não e em explicarmos as nossas crenças com convicção aos nossos colegas, aos nossos familiares, mostrar-lhes
do que é que nós acreditamos e porque é que isso é benéfico para nós. E para todos nós, irmãos, temos aqui no nosso manual, debaixo desta gravura, uma pergunta muito interessante para todos nós, como é que eu posso ajudar os solteiros da minha congregação a serem muralhas em vez de serem portas? Às vezes aquele comentário do, então e tu, já arranjaste alguém? Não há necessidade de nós estarmos a perguntar isso a ninguém. Ou quando é que casas? Então já pensaste nisso? Quando é que vais arranjar alguém? Então estás sozinho ou sozinha, já está na idade, não é? De arranjar alguém. Também, quando estes jovens que estão a namorar nos pedem para os acompanharmos, nós temos todo o gosto em poder fazer isso. Não diga não, aceite, não é? Este convite para acompanhar estes jovens que querem manter a sua pureza. Por isso, vamos deixar que sejam esses jovens a fazerem a sua escolha. O Senhor Jeová deixa que assim seja, que a pessoa escolha. Ele só pede uma coisa, é que seja além da flor da juventude, não é? Ou seja, que já tenhamos maturidade para saber aquilo que nós queremos e que seja somente no Senhor, ou seja, com alguém que também o serve. Se nós fizermos isto, vamos estar a imitar o exemplo desta sulamita. E olha, manter-se de casto no mundo em que os valores morais são cada vez menores, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal que mostra que a pessoa é uma muralha intransponível, firme e sólida. Por isso, jovens, continuem a comportar-se de forma que mostram que são uma muralha e não uma porta. Obrigado, irmão Bruno, por nos ajudar a perceber como é importante que tanto os jovens como todos nós podemos contribuir para que os jovens da nossa congregação sejam então como estas muralhas e não como portas. E agora vamos continuar com a busca de pérolas espirituais. E nesta parte queremos destacar aqui o primeiro aspecto que está aqui no Cântico de Salomão, no capítulo 8, o versículo 6. Vamos pedir a alguém na assistência que pudesse ler para nós. Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Irmã Silvéria, quer ler para nós, por favor? Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, pois o amor é tão forte como a morte, e a devoção exclusiva é tão implacável como a sepultura. As suas chamas são um fogo ardente e chama de já. A chama de já, não é? Então, porque é que o amor verdadeiro também é chamado de a chama de já? Irmão Josias? É chamado assim porque esse tipo de amor se origina de Jeová. Jeová criou o homem à sua imagem e com a capacidade de amar dessa maneira. Muito bem, é exatamente isso. Agora, queremos saber que aspectos é que os irmãos encontraram na leitura desta semana, portanto, aqui do Cântico de Salomão, dos capítulos 6 até ao capítulo 8, aspectos que nós possamos aplicar no nosso dia-a-dia, que queiram destacar. Será que os irmãos encontraram alguns aspectos? Complicado. Irmã Virgínia, quer destacar um para nós? Achei interessante no capítulo 6, o versículo 8, onde o rei Salomão mencionou o número de mulheres que possivelmente tinha naquela altura do seu reinado, que eram 60 rainhas e 80 concubinas. Mas isso mostra que ele desconsiderou a orientação de Jeová de que o rei não devia multiplicar para si esposas. No entanto, Jeová não o rejeitou e usou para escrever este livro. E isso ensina-me que Jeová é paciente e misericordioso, e mesmo quando alguém toma uma má decisão, Jeová não desiste dos seus servos nem os considera um caso perdido. Isso, não é? Da mesma maneira como não considerou Salomão um caso perdido. Irmã Mariana? Eu achei interessante aqui o Cântico de Salomão 8:10, onde fala lá realmente da Salomita, e ela podia dizer com muito orgulho que era uma muralha e era aquela que achava a paz. E realmente, em sentido moral, ela podia considerar-se não só uma muralha, mas também uma fortaleza, pela forma como ela resistiu a todos os ataques sedutores do rei Salomão
Essa firmeza e lealdade que ela demonstrou fez com que aos olhos do seu futuro esposo ela fosse vista como aquela que acha a paz, e realmente essa atitude que ela manteve dava realmente no futuro mais à frente ela poder manter uma paz limpa, uma paz mental, consciência limpa, mostrando assim que não havia dinheiro nem nada que pudesse, nem joias que pudesse comprar o amor verdadeiro que ela sentia por ele. Muito obrigado, irmã. Irmã Débora? Sim, ao longo destes capítulos também vemos várias trocas de elogios entre o pastor e a sulamita. Isso fez-me pensar que se é importante elogiarmos aquele a quem estamos a namorar, ainda mais é importante quando já é o nosso cônjuge, porque é isso que vai fazer com que a chama do amor se mantenha. Por isso fez-me lembrar o importante de mostrarmos ao nosso cônjuge que o valorizamos, agradecer aquilo que ele faz por nós todos os dias deste sistema de coisas. Muito obrigado. Irmã Gilda? Eu achei interessante no capítulo 6, o versículo 4, porque a beleza da Sulamita causou grande impacto no rei Salomão, ao ponto de ele mencionar que ela era deslumbrante. Nós também queremos que a nossa beleza, não a física, mas a beleza interior, a nossa personalidade cristã, possa também ter um impacto positivo sobre as pessoas à nossa volta. Muito obrigado. Irmão Mário? Ainda aqui no versículo 4, aqui o rei Salomão compara a Sulamita com Tirza e como Jerusalém. Portanto, minha amada, a minha bela, como Jerusalém, deslumbrando como exércitos ao redor das suas bandeiras. Portanto, é aqui a referência de 6.4. Portanto, aqui o rei Salomão descreve a sua amada com imagens de belezas de grandes cidades, mas também de ordem, fazendo referência aos exércitos, e dignidade, fazendo referência às bandeiras. Portanto, esta comparação procurava não olhar apenas para o exterior, mas também via na sua amada outras qualidades, como espiritualidade, fidelidade, pureza. Portanto, também nós, sabendo que estas qualidades são preciosas aos olhos de Jeová, devemos então cultivá-las no nosso dia-a-dia. Muito obrigado. Mais algum aspecto, irmão Misael? Ainda aqui no capítulo 6 encontramos aqui alguns exemplos interessantes. O versículo 10 e o 11, onde ele compara a Sulamita à lua cheia, à luz do sol. Depois o versículo 11 ao pomar das nogueiras, videira que tinha brotado. Ou seja, um dos aspectos curiosos aqui do livro de Cântico de Salomão é a comparação que Salomão fez da Sulamita com vários aspectos da criação. Portanto, o que leva a entender que ele apreciava também a criação do Senhor Jeová. E uma das lições que podemos tirar também deste relato é exatamente isso. Também reservarmos tempo para apreciarmos as belezas da criação do Senhor Jeová, e quando o fazemos, também nos achegamos a Ele e admiramos ainda mais as suas qualidades. Muito obrigado. Irmão Bruno? Também um pormenor interessante é o que está no capítulo 7 e o versículo 4, em que o pescoço desta donzela é comparado a uma torre de marfim. Isto poderá ter duas conotações. Em primeiro lugar, a maciez, não é, do marfim, e é algo muito agradável ao toque, e não é à toa que as teclas dos pianos, não é, são feitas, ou eram feitas antigamente, em marfim, por causa do toque aveludado que dá a quem toca este instrumento. Mas também poderia estar a referir à torre de Davi, que era uma torre que ficava na casa do rei, ao lado do muro oriental de Jerusalém, e diz que esta torre tinha pendurado nela 1000 escudos redondos, e estes 1000 escudos redondos poderiam simbolizar o colar que enfeitava o pescoço da Sulamita. Daí esta comparação com o marfim e com esta torre, não é, da casa de Davi. Muito obrigado. Sem dúvida que podemos destacar muitos aspectos. Um dos aspectos que encontrei numa das nossas revistas foi a comparação, exatamente quando fala aqui sobre a chama de Já, em como o que é que acontece se nós não alimentarmos uma fogueira? Ela vai extinguir-se. Então, da mesma maneira, entre marido e mulher deve haver sempre este tipo de expressões de afeto, este tipo de elogios, para que essa fogueira se possa manter acesa, para que o amor entre ambos se possa manter um pouco a pouco, como mencionou a irmã Débora. Só que eu achei muito interessante o aspecto de se mencionar uma fogueira
que precisa de ser mantida acesa, da mesma maneira que o amor entre marido e mulher precisa de ser mantido aceso. E sem dúvida que quando nós olhamos para toda esta leitura, quando nós vemos como a Sulamita destacou o amor que ela tinha pelo pastor, o amor que o pastor tinha por ela, deve fazer os jovens pensar que quando querem escolher um cônjuge, não devem escolher alguém com quem sintam apenas uma pequena afinidade. O amor entre a Sulamita e o seu pastor era algo muito forte. Com certeza que nenhum de nós quer ter menos do que isto numa relação conjugal quando está a escolher o seu cônjuge. Muito obrigado por todos os comentários dos irmãos. Vamos continuar agora com a leitura da Bíblia. Pedimos a todos os irmãos que têm depois as suas designações na parte de empenho-se no ministério que possam ocupar aqui também as cadeiras da frente. E agora vamos prestar atenção à leitura da Bíblia que o nosso irmão Aires Gonçalves vai fazer para nós. E ele vai ler para nós Cântico de Salomão, capítulo 7, versículos 1 até o 13. Como são belos os teus pés nas tuas sandálias, ó nobre moça. Os contornos das tuas coxas são como joias, trabalho das mãos de um artesão. O teu umbigo é uma taça redonda em que nunca falta vinho misturado. O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como 2 filhotes de veado, crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço é como uma torre de marfim. Os teus olhos são como as águas de Esbrom, junto ao portão de Bat-Rabim. O teu nariz é como uma torre do Líbano, voltada para Damasco. A tua cabeça é como Carmelo, e os teus cabelos são como fios de lã roxa. O rei é mantido cativo pelos teus cachos esvoaçantes. Como és bela e encantadora, ó amada, estás acima de todas as delícias. O teu porte é como o da palmeira, e os teus seios são como cachos de tâmaras. E eu disse, subirei à palmeira para apanhar os teus frutos, sejam os teus seios como cachos de uvas, o teu hálito como o perfume das maçãs. E a tua boca como o melhor vinho, que ele escorra suavemente para o meu amado e deslize levemente sobre os lábios dos adormecidos. Eu sou do meu querido, e a mim que ele deseja. Vem, meu querido, vamos ao campo, fiquemos entre os arbustos da hena. Levantemo-nos cedo e vamos às vinhas, para ver se a videira brotou, se as flores se abriram, se as romãzeiras estão em flor. Ali expressarei o meu amor por ti. As madragonas exaltam a sua fragrância. Às nossas portas há todo o tipo de frutos seletos, os frescos bem como os secos. Oh, meu querido, eu guardarei para ti. Obrigado, irmão Aires, pela sua boa leitura. O irmão Aires estava a considerar aqui o aspecto de ser cordial e de mostrar empatia. Numa leitura, às vezes, pode parecer difícil nós aplicarmos isto de sermos cordiais e mostrarmos empatia. Mas o irmão Aires fez uma excelente leitura em que era como se nós estivéssemos quase a ouvir o pastor e a jovem sulamita falarem um com o outro. Isto faz também parte daquilo que nós temos que fazer para sermos cordiais e mostrarmos empatia, mostrarmos alguma emoção na leitura que estamos a fazer, para que aqueles que nos escutam possam entender da melhor maneira. Nós devemos pensar no efeito daquilo que estamos a dizer e na forma como os ouvintes vão escutar. Se fizermos isso dessa maneira, os nossos ouvintes vão estar agarrados à leitura, no caso de estarmos a fazer uma leitura, ou vão estar a prestar atenção às palavras que nós dizemos, no caso de estarmos a falar no testemunho. Muito obrigado, irmão Aires, pela sua leitura. Então agora, na parte empenhe-se no ministério, vamos ver como é que nós podemos iniciar conversas. E esta primeira designação de iniciar conversas de casa em casa, em que vamos ver como é que nós podemos usar o cartão da Bíblia, vamos prestar atenção à nossa irmã Diana Evangelista e a irmã Daniela Silva. Bom dia, o meu nome é Diana, espero que esteja tudo bem consigo e com a sua família. Bom dia, o meu nome é Daniela.
Estamos a oferecer a todos os vizinhos um curso interativo da Bíblia. Um curso interativo da Bíblia? A Bíblia é um livro tão antigo. Eu acho que ela não tem nada para me ensinar. Compreendo que pense assim. A Bíblia já é um livro que já foi escrito há muito tempo. Mas quer ver porque continua a ser útil para nós? Sim, pode ser. Quero ver aqui em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e benéfica para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e para disciplinar a injustiça. Então, Daniela, a Bíblia é inspirada por quem? É inspirada por Deus. Muito bem, por isso é que os seus conselhos são benéficos para nós. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Através de um curso bíblico, poderá encontrar a resposta a perguntas importantes, como qual é o objetivo da vida ou porque é que as pessoas sofrem. Se tiver um minuto, gostaria de lhe mostrar um vídeo sobre como funciona este curso bíblico. Sim, pode ser. Muito obrigado, Diana e irmã Daniela, por mostrarem como é que nós podemos iniciar conversas, e é importante nós ajudarmos os nossos ouvintes, os moradores com quem falamos no testemunho, a perceberem que os pensamentos que nós lhes estamos a transmitir, o ensinamento que estamos a transmitir, não é de nossa própria autoria, mas é o ensino da Bíblia, da mesma maneira como a Diana fez, por salientar um texto bíblico e depois mostrar e convidar a moradora a ler a partir da Bíblia, não é? Portanto, isso ajudará com certeza a pessoa a desenvolver fé nas Escrituras, não apenas naquilo que nós próprios dizemos. Muito obrigado às duas pela vossa apresentação. Ora, vamos continuar a iniciar conversas. Agora, em vez de casa em casa, vamos ver como é que podemos fazer isso no testemunho público, usando um folheto para iniciar a conversa num território comercial. Vamos prestar atenção à nossa irmã Gilda Evangelista. Desculpa, ainda não é. A irmã Débora Vieira, junto com a irmã Lara. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Como está? Tudo bem consigo? Tudo bem, obrigada. Ainda bem. Diga-me uma coisa, o dono da loja está? Não está, mas eu sou gerente. Qualquer assunto tenha para tratar com ele, pode tratar comigo. Ótimo. Olha, normalmente costumo visitar as pessoas na sua casa, mas tenho noção que os comerciantes passam mais tempo no trabalho do que em casa. Por isso decidi vir aqui à sua loja. Já agora estou a notar que se chama Lara, o meu nome é Débora. Se me permite, eu estou a ver que a loja não tem clientes, então eu serei muito breve porque sei que está a trabalhar. Eu trago comigo este folheto que gostaria de fazer a pergunta que ele contém. Diz assim: o que espera do futuro? Na opinião da Lara, acha que o mundo vai ficar como está? Piorar ou melhorar? O que é que diria? Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa muito otimista, por isso eu acho que o mundo vai melhorar. Olha, que bom ser uma pessoa otimista. E realmente é essa esperança que Deus promete para o futuro, de um futuro melhor. Repara aqui o texto que nós encontramos no interior do folheto. Apocalipse 21, 3 e 4. E diz assim: Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, nesta promessa, Deus promete que no futuro vai acabar com todo o nosso sofrimento. E a Lara, neste folheto, pode ver porque é que é bom nós sabermos disso e 2 motivos que nós temos para acreditar na Bíblia. Eu gostava muito de regressar outro dia e mostrar a Lara como é que Deus vai fazer do mundo um lugar melhor, nesta pergunta que se encontra. O que é que acha? Por mim pode ser, acho que é um tema muito curioso. Quem é que não quer saber mais sobre o seu futuro, não é? Com certeza irei ler o folheto. E olha, pode passar qualquer dia a esta hora, como pode ver, a loja está quase sempre vazia. Olha, que bom. Já agora deixa-me só dizer que no verso do folheto tem o meu contacto, também tem o nosso site, que convido a visitar, e sendo assim, visto que essa hora é melhor para si, então posso voltar amanhã para darmos continuidade à nossa conversa. Olha, foi um gosto encontrá-la e desejo um bom dia de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, irmã Débora e irmã Lara, por fazerem este contacto inicial para nós e ver como é que nós podemos também falar no testemunho comercial. E aqui é um dos sítios onde é preciso aplicar o interesse pelas pessoas por sermos observadores. Vamos ver se é oportuno ou não, na altura em que estamos ali a falar, se é oportuno ou não falarmos com a pessoa que está no território comercial. Se virmos que há clientes na loja, se há outras pessoas ali por perto, talvez não seja a melhor ocasião para podermos falar. Mas, olhando para o ambiente, nós podemos calcular
Quando é que podemos falar então com os moradores no território comercial? E isto aplica-se também de casa em casa. Se nós, de casa em casa, encontrarmos uma pessoa que tem um bebê a chorar e que percebemos que está a amamentar ou que está a dar-lhe algum alimento e ele não quer, talvez fosse melhor nós dizermos, olha, vamos voltar numa outra altura. E isso é então sermos observadores e mostrarmos interesse pelas pessoas. Muito obrigado às duas pela vossa apresentação. Então, agora vamos dar continuidade à designação número 6, testemunho informal. Vamos ver como é que se pode iniciar uma conversa de uma forma amigável, mas que nem sequer vamos conseguir dar testemunho. E agora sim, Irmã Gilda Evangelista, junto com a Irmã Helena Riscado. Boa tarde. Peço desculpa por estar a incomodá-la, mas pode-me dizer se já chamaram o número 8? Não, ainda não chamaram. O meu número é o 8 e eu já estou aqui há mais de 1 hora. Olha, então parece que ainda vou ter de esperar bastante tempo para ser atendida. Realmente há muito tempo que não via a sala de espera tão cheia. Sim, há cada vez mais doentes e menos médicos. Pois é, mesmo. Todos os dias vemos notícias de urgências a serem encerradas e parece que não conseguem encontrar uma solução para este problema, não é? Sim, é por todo o país, não é só aqui. A minha mãe mora na zona rural e também não consegue uma consulta. Pois é, realmente é um problema bastante grave porque é a nossa saúde e dos nossos familiares que está em risco. Infelizmente, quando estamos numa fase da vida que mais precisamos de cuidados médicos, não os conseguimos encontrar. Era bom que realmente alguém conseguisse resolver este problema, não concorda? Sim, isso era mesmo bom. Mas agora não acredito que isso seja possível. Bem, olha, estão a chamar o meu número. As suas melhoras. Olha, muito obrigada e as melhoras também para si e para a sua mãe. Obrigado, Irmã Gilda, Irmã Helena. Sem dúvida, é importante nós começarmos uma conversa com alguém, mas não queremos espantar logo a caça, como se diz normalmente, como se diz em bom português. O que é que vai acontecer se a Irmã Gilda, se calhar, tivesse iniciado logo por apresentar a mensagem do Reino? Ela não conhecia a senhora, estava ali num consultório médico, se calhar a pessoa até nem iria ligar muito. Mas o que é que a Irmã Gilda procurou fazer? Procurou iniciar uma conversa por estabelecer um diálogo com a pessoa. E à medida que elas fossem falando, provavelmente ia surgir a oportunidade para apresentar a mensagem do Reino. É isto que nós precisamos de fazer muitas vezes. Não precisamos de começar logo, quando estamos no testemunho informal, é evidente, não precisamos de começar logo a falar sobre as boas novas do Reino. Podemos estabelecer uma base para darmos esse bom testemunho, perceber qual é o interesse da pessoa, perceber o que a preocupa e aí apresentarmos as boas novas. E se não calhar, não calhou, fica para a próxima, não é? Portanto, como aconteceu nesta situação. Agora, às vezes podemos ter que explicar a outros as nossas crenças. Então, vamos ver como é que a irmã Cátia, junto com a irmã Carla Antunes, a irmã Cátia vai explicar que as testemunhas de Jeová têm ou não regras para o namoro. Vamos prestar atenção e ver o que é que ela vai dizer. Bem, Carla, terminamos agora o nosso estudo. Não sei se tens alguma questão, alguma dúvida. Olha, Cátia, em relação ao estudo eu não tenho dúvidas, mas gostaria que me ajudasse aqui numa questão. É que no meu trabalho surgiu a questão de que estavam a comentar que vocês têm muitas regras. Por exemplo, em relação ao namoro. Isso é verdade? Olha, Carla, sabes, essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem e até podemos encontrá-la respondida no nosso site. E podemos ver juntas até, Carla. Okay. Queres ver? Aqui no site jw.org, na parte de quem somos, as perguntas frequentes. Tens aí a pergunta: as testemunhas de Jeová têm regras sobre o namoro? Encontraste? Sim, sim. Pronto. Então, como tens visto no estudo da Bíblia, não é? Aquilo que a Bíblia ensina é importante para nós, não é? Por isso nós queremos aplicar à nossa vida os princípios e os mandamentos da Bíblia, em todos os aspectos, inclusivamente no namoro, não é? Mas para veres como é que alguns princípios se aplicam em relação ao namoro, vamos considerar aqui alguns deles, está bem? Okay. Olha, por exemplo, nota como Deus considera o casamento. Aqui em Mateus 19:6. Queres ler para nós, Carla? Ok. Diz assim: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Por isso que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar.
Então, viste como é que Deus vê aqui o casamento? É como sagrado e uma união permanente. Exatamente, não é? Por isso, as testemunhas de Jeová encaram o namoro como algo sério, um passo para o casamento e não uma diversão, não é? E apenas para aqueles que já têm idade para se casar. É isso que a Bíblia incentiva. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 7,36 diz que a pessoa deve estar além da flor da juventude, que, como notas aí, significa o quê? É quando a pessoa já passou pelo período em que os seus desejos sexuais estão muito ativos, não é? Exatamente, é isso mesmo, porque isso pode fazer com que a pessoa tome uma decisão precipitada, não é? Num assunto que é tão sério como o casamento. Exato. Além disso, a Bíblia também diz que a pessoa que namora deve estar livre para se casar, quer do ponto de vista da lei, quer do ponto de vista de Jeová. E Jesus mostrou aqui no texto, Mateus 19:9, qual é a única base para o divórcio. Reparaste? Sim, diz aqui que é a imoralidade sexual. Exatamente. Então essa é a única base válida para o divórcio e para a pessoa estar livre para casar novamente. Okay. A Bíblia também diz que os cristãos devem escolher alguém que também sirva a Jeová e siga os seus princípios, os princípios da Bíblia. E nesse sentido, nota o que diz a Bíblia novamente aqui em 2 Coríntios 6,14. Podes ler? Diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade tem a justiça com o que é contra a lei, ou o que é que a luz tem em comum com a escuridão? Exatamente. Então, aqui o apóstolo Paulo usou aqui uma ilustração sobre o jugo, não é? Na altura o agricultor sabia que não devia colocar no mesmo jugo ou na mesma peça de madeira 2 animais com forças ou tamanhos diferentes, não é? Porque o que é que poderia acontecer? O animal mais fraco ia sofrer para acompanhar o mais forte e o mais forte terá que levar a maior parte da carga. Exatamente, não é? Acabariam os dois por sofrer. Exato. Da mesma forma, o cristão que casa com alguém que não é servo do Senhor Jeová também estaria num jugo desigual, não é? Porque teria formas de pensar diferente, valores, alvos diferentes, e isso traria dificuldades depois para o casamento, não é? Okay. Outro aspecto, Carla, tem a ver com as práticas que hoje em dia a maioria das pessoas acha normal durante o namoro, mas que a Bíblia diz que são pecados graves. E vamos ver. Nota aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10. O que é que a Bíblia nos diz? Ou será que não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam a imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não vão herdar o reino de Deus. Então, reparaste o que é que a Bíblia diz sobre aqueles que praticam a imoralidade sexual? Que não vão herdar o reino de Deus. Exatamente. Então, é algo que Jeová não aprova, não é? Então, Carla, estes são alguns princípios que a Bíblia nos dá. E como reparaste, não somos nós que os criamos, não é? Mas nós procuramos seguir estes princípios, porque sabemos que Jeová quer o melhor para nós. E estes princípios são uma demonstração do amor de Jeová por nós. Entendeste agora o ponto, Carla? Olha, entendi e agradeço-te, porque agora entendo o que é que realmente está envolvido. Obrigada, Cátia. Nada, então. Muito obrigado, Irmã Cátia e Irmã Carla, por explicarem esta crença das testemunhas de Jeová. Ora, sem dúvida que este aspecto de usarmos informações exatas, que era o que a Irmã Cátia estava a considerar, é algo muito importante. Precisamos de, ao transmitir informação aos nossos estudantes, usarmos fontes confiáveis, termos a certeza de que aquilo que estamos a ensinar provém da classe do Escravo Fiel e Prudente, como aqui no caso, provém do site que a organização tem e não de qualquer outro site ou de uma qualquer outra revista. É evidente que, quando falamos com outros, podemos citar fontes externas, mas precisamos de nos certificar de que essas fontes são fidedignas e de que transmitimos aquilo que lá diz. Não devemos alterar de maneira nenhuma as informações, às vezes até só alterarmos as expressões daquilo que lemos pode deturpar a mensagem que estamos a transmitir. A brochura sobre o ensino, ela diz-nos que nós não devemos, por exemplo, quando uma notícia diz algumas pessoas, não devemos substituir por a maioria das pessoas, porque estamos a dar a ideia errada acerca daquilo que estamos a falar. E, portanto, é isso que nós devemos fazer, e foi o que a Irmã Cátia fez. Apegou-se à matéria que estava publicada pela classe do Escravo Fiel e Prudente, e foi isso que transmitiu ao seu estudante. Muito obrigado às duas pela vossa designação. Foi muito bom escutarmos os irmãos aqui nesta parte, empenhe-se no ministério, e agora vamos dar continuidade com a parte de viver como cristãos. Como habitualmente, iremos introduzir esta parte da reunião com um cântico de louvor ao Senhor Jeová, o cântico número 121, que tem como tema
Precisamos de ter autodomínio. Pedimos a todos os que puderem, por favor, de entoarmos este cântico de pé, cântico 121, com o tema Precisamos de ter autodomínio. Como temos estado a falar ao longo desta reunião, a imoralidade é algo muito comum que nós vemos hoje no meio deste mundo. Por isso é importante o discurso que vamos escutar a seguir. Fuja da imoralidade sexual. Prestemos atenção ao nosso irmão Paulo Piedade. Há duas necessidades fundamentais dos humanos que nunca mudaram. Por exemplo, todos queremos ter senso de realização e felicidade na vida. E é interessante que aquilo que nos ajuda, de facto, a ter felicidade na vida é absorvermos, entendermos as orientações que encontramos num livro em que a sua escrita já terminou há quase 2000 anos, mas que ainda continua a ter conselhos, exortações e incentivos extremamente úteis. E um dos aspectos para se continuar a ter felicidade da vida é levar em conta aquilo que a Bíblia diz sobre a imoralidade sexual. Além desta expressão imoralidade sexual, queremos sublinhar a palavra fuja. Porquê é que isto é tão importante? É interessante que as Escrituras contêm alguns exemplos de como é que o cristão, neste caso, pode continuar a fugir e a manter-se longe e afastado da imoralidade sexual. Escusado será dizer que hoje vamos continuar a falar do Cântico de Salomão. Já há algumas semanas temos vindo a considerar estes aspectos e hoje também não vai ser exceção. Vamos continuar a falar do mesmo. E quem nos vai ajudar vai continuar a ser, como é óbvio, o exemplo da Sulamita. Mas além do exemplo da Sulamita, temos alguns personagens que queremos destacar. No Cântico de Salomão, no capítulo 2, versículos 10 a 14, encontramos lá uma passagem muito bonita em que, na realidade, é feito aqui um convite. É feito um convite à Sulamita para dar um passeio. Mas como os irmãos entenderam pela passagem e pelo relato que encontramos no Cântico de Salomão 2, 10 a 14, falamos claramente de um passeio romântico. Vimos aqui as palavras, as expressões de afeto, mas muito bonitas também da parte desta pessoa para com a Sulamita. Mas é interessante que aqui, quem entra em ação os irmãos da Sulamita.
E o que é que eles fizeram? Note, por favor, o Cântico de Salomão, no capítulo 2 e no versículo 15, e veja o que eles fizeram. Apanhem as raposas para nós, as pequenas raposas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Então foi dado aqui um trabalho à Sulamita. Para quê? Com o objetivo de que ela não aceitasse aquele convite. E isto exigia muito dela, como devemos calcular. Isto exigia trabalho, exigia esforço. E realmente ela acatou esse incentivo da parte dos irmãos. E porquê? Eles queriam mantê-la ocupada. Mas a questão é, será que não confiavam nela? Será que achavam que ela teria intenções imorais? Não propriamente. De certa maneira, estavam-se a precaver para alguma coisa que pudesse acontecer e não ficar ali numa situação em que seria o cenário perfeito para que a Sulamita caísse numa tentação. Porque, de facto, eles perceberam isso, aqueles irmãos, e agiram. Portanto, não estavam a desconfiar, não tem a ver com isso. Tem a ver com o simples facto de que estavam a ajudá-la a entender que se calhar aquela não seria a melhor oportunidade ou a melhor ocasião para estarem os dois sozinhos. De certa maneira, foi com a melhor das intenções que os irmãos acabaram por fazer isso. Isto vai ao encontro daquilo que o apóstolo Paulo mencionou. Portanto, vemos o exemplo da Sulamita, mas também a atitude dos irmãos ajuda-nos a entender quão sério é aquilo que encontramos em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Porque, como dissemos no início, para alguém ter uma vida satisfatória, para ser feliz na vida, é importante acatar estes conselhos. Uma das formas é fazer isto, manter-se afastado ou fugir da imoralidade sexual. O que é que está envolvido? Está envolvido evitar qualquer coisa que nos possa levar a pecar. Seja alguém que está a pensar arranjar um cônjuge ou até mesmo alguém que já está a namorar. São circunstâncias ou situações que se deve levar em consideração. E outro aspecto que nós aprendemos do exemplo dos irmãos da Sulamita tem a ver com o que diz Provérbios 22:3, porque foi ao fim e ao cabo o que eles acabaram por fazer. Quem é prudente vê o perigo e esconde-se, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Então o objetivo da atitude daqueles irmãos não era apenas dizer, olha, agora não vais, ou não achamos correto fazeres isso, não. De uma forma amorosa, eles entenderam que não era a melhor ocasião, porque estava envolvido alguma inexperiência da parte dela, provavelmente, mas também eles queriam ajudá-la a poder ver o perigo e a esconder-se. Então, este arranjo, ou este incentivo, esta orientação que os irmãos deram e a resposta que a Sulamita proveu foi, de facto, muito importante. Então, quer no caso do apóstolo Paulo, quer no caso de Provérbios 22:3, uma coisa está interligada com a outra. Ou seja, para se fugir da imoralidade e isso ser relativamente fácil, é importante sermos prudentes, ver o perigo e escondermos. Estes, de facto, são alguns conselhos muito importantes. Mas melhor do que aquilo que nós possamos dizer, será aquilo que nós possamos ver. Então vamos de seguida dar atenção a um vídeo e depois temos uma questão onde os irmãos são convidados a poder dar as vossas respostas. Vamos dar atenção ao vídeo Deus conhece os segredos do coração. Eu chamo-me André e fui criado na verdade. Parecia que eu estava a fazer tudo bem. Mas eu estava a fazer tudo mal. Eu estava no último ano do ensino secundário e tudo corria bem. Até que chegou à escola uma rapariga nova. Eu nem sei como é que tudo começou. Começámos a conversar e
Acabamos por nos tornar bons amigos. Era tão fácil falar com ela. Em pouco tempo, não parávamos de mandar mensagens um ao outro. E uma coisa levou à outra. Quando começámos a ter contacto físico, eu achei que tinha tudo controlado. Mas as coisas começaram a ir de mal a pior. Eu não queria decepcionar os meus pais. Por isso, comecei a mentir-lhes e depois a mentir a mim mesmo. Eu achava que se continuasse a ir às reuniões e a fazer as minhas designações, estaria tudo bem. Mas eu não estava nada bem. No dia seguinte, tivemos a adoração em família. Lemos o relato sobre Ananias e Safira. Quando criaram um fundo especial para cuidar de cristãos necessitados, Ananias vendeu um terreno para ajudar. Ele garantiu que estava a dar o dinheiro todo da venda, mas na verdade tinha guardado dinheiro para si mesmo. Pedro foi muito franco com ele e disse-lhe: mentiste não a homens, mas a Deus. O fingimento dele não enganou a Jeová. A seguir, lemos o Salmo 44:21. Deus conhece os segredos do coração. Quando li o relato sobre Ananias e Safira, dei-me conta de que não estava a mentir só aos meus pais e amigos. Eu estava a mentir a Jeová. É claro que eu não queria decepcionar os meus pais, e muito menos a Jeová. Eu fiz uma longa oração naquela noite. Eu contei tudo a Jeová. No dia seguinte, eu sabia o que queria fazer. Não foi fácil, mas os meus pais deram-me muito apoio e eu também recebi a ajuda de que precisava dos anciãos. Ainda não foi há muito tempo, mas quando olho para trás, vejo que eu era um jovem que levava uma vida dupla. Mas hoje, graças a Jeová, a minha vida não poderia ser melhor.
Ora, então, com base neste vídeo, com esta experiência interessante acabamos agora de ver, que lições é que aprendeu deste vídeo? Sintam-se à vontade para poder participar. Irmão Eurico. Vimos o que aconteceu inicialmente com este jovem, com encontros com alguém do sexo oposto, que depois desenvolveu-se ali uma amizade tão grande que ele começou a se sentir mal. Portanto, o relato não mostra até que ponto foi esse encontro, mas mostrou exatamente como o jovem ficou muito mal com ele próprio. Isso, obrigado. Pode projetar a primeira imagem, irmão João? Irmã Virgínia? Um aspecto que aprendi também é a importância de estarmos sempre alerta, porque uma tentação pode surgir de forma subtil e quase sem darmos por isso. E quando damos conta já estamos demasiado envolvidos e podemos começar a mentir para esconder o nosso erro e podemos mesmo chegar a cometer um pecado grave. Isso. Como ele mencionou, não é? Nem sabe como tudo começou. Não é? Irmão Josias. Vemos também no vídeo que o jovem foi autoconfiante, porque ele achava que tinha tudo sob controle. E essa autoconfiança levou a ser imprudente, de modo que ele desconsiderou perigos que os levaram a tomar más decisões. Portanto, esse vídeo, ou o exemplo desse jovem, ensinou-me que é importante não ser autoconfiante ou ter cuidado com a autoconfiança e nunca desconsiderar perigos que levariam-me a tomar más decisões. Muito obrigado. Como é que esta imagem mostra que nem tudo estava sob controle? Como é que ela mostra? Irmã Mariana? Mostra que realmente ele tinha conhecido aquela jovem na escola, não é? Mas ela não era cristã e depois a amizade chegou a um tal ponto que realmente até trocaram mensagens. E como vimos ali, depois as mensagens eram contínuas, já não tinham nem hora, nem sítio para poder estar, era em toda a hora, ele estava a interferir um com o outro. Isso é já um excesso de confiança que se dá a pessoas do sexo oposto, portanto isso é uma coisa que a Bíblia não recomenda nós fazermos, não só os jovens, mas os menos jovens também. Estamos todos sujeitos a cair na mesma armadilha. Obrigado. Irmã Débora. A imagem foi na altura que ele acabou de fazer a sua designação e depois sentou-se no salão para dar continuidade à reunião e quando o telefone toca, ele em vez de ignorar, olhou para o telefone e distraiu-se ali. Portanto, o seu coração já nem estava tão na reunião, no Senhor Jeová, mas já estava na outra rapariga. Obrigado. Portanto, controle, nem por isso. Pode projetar a segunda imagem, irmão, se faz favor. Mais aspectos que os irmãos queiram mencionar que aprendemos deste vídeo. Irmã Lourdes. Houve uma altura que ele achou que o facto de fazer designações e ir ao salão, às reuniões, que era o suficiente, né? Até que realmente naquele dia do estudo em família, da adoração em família, ao ler aquele relato, ele viu que não só estava a enganar os pais, como a si próprio, mas também a Jeová. E isso fez-lo realmente reconsiderar a situação. Obrigado. E segundo esta imagem, o que é que nós notamos? Irmã Fátima, coxilha. Ali já se nota que ele estava a perder o controle porque já não era só falar, já havia um contacto físico entre eles os dois. Portanto, ele, mais uma vez, ele estava-se a enganar, não estava a manter a distância. Muito bem, obrigado. Por exemplo, não é? Já estava a ser um exagero. Não é? Era uma coisa, é a questão do tal controle que estávamos a mencionar. Muito bem. Depois, por fim, qual foi a atitude que ele teve? Queremos destacar este aspecto. Ele reconheceu aquilo que estava de facto a acontecer e ele teve uma atitude, foi corajosa, mas teve de a tomar. Recorda qual foi, irmão Aires? Primeiro fez uma oração e depois da oração foi falar com os pais. Exatamente, não é? E aqui falou-se muito na questão do perigo da vida dupla. Como vemos nesta imagem, ele falou com os pais. Irmão Albérico. E esta atitude realmente foi a melhor coisa que ele podia ter feito,
porque ele próprio disse que os pais o apoiaram quando ele confessou, recebeu a ajuda que precisava dos anciãos e, portanto, ficaram felizes e muito orgulhosos por ele, porque perceberam que ele queria mesmo fazer aquilo que é certo. Apesar da situação, ele mostrou que tinha um coração sincero. Exatamente. Irmã Débora ainda? Sim, também achei interessante, porque mesmo que alguém esteja nessa situação, nunca é tarde demais para voltar atrás. Não é? Jeová estava atento, os pais não desconfiavam de nada, e é interessante que no outro dia a adoração em família foi sobre esse assunto. Portanto, isso era como se Jeová tivesse a dar a oportunidade ao jovem de ser ele a tomar a posição perante Jeová e ser ele a falar com Jeová e resolver as coisas. Exatamente. Deu os passos, irmã Eurica ainda. Deu os passos certos. Sim, este estudo da família, a análise de Ananias, o que lhe aconteceu, por mentir, ajudou a ele também a pensar, porque ele ao fim e ao cabo estava a mentir, não só ele próprio como aos pais. E então foi uma boa maneira dele meditar, de fazer oração, como já foi mencionado, e depois, com sinceridade, dirigir-se aos pais e contar o que se estava a passar. Exatamente, fez essa atitude. Portanto, quem é prudente vê o perigo e esconde-se. É esse o objetivo, não é? Tendo em conta a circunstância, tendo em conta aquilo que estejamos a passar, no contexto deste exemplo da Sulamita e aquilo que os irmãos fizeram, é extremamente importante ter este cuidado, como os irmãos demonstraram muito bem através dos vossos comentários. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado, irmão Paulo, por destacar estes aspectos tão importantes sobre fugir da imoralidade. Vamos dar agora continuidade com o estudo bíblico de congregação e o nosso irmão Misael Vieira vai considerar connosco as histórias 36 e 37 do Aprenda das Histórias da Bíblia. Ora, então vamos analisar, como já foi dito pelo irmão Luís, estas duas histórias, quer a 36, quer a 37. Vamos ver que lições podemos aprender da promessa de Jefté e também que lições é que nós aprendemos do exemplo do pequeno Samuel. Como é que Jeová, de facto, desde tenra idade, começa a dar atenção aos seus servos. Vamos começar desde já pela história 36. E os irmãos, como sempre, estão convidados a participar com os vossos comentários. Sem dúvida, são os vossos comentários que enriquecem ainda mais o nosso estudo bíblico de congregação. O irmão Damásio está convidado para fazer a leitura. Vamos pedir para ler a história 36. Mais uma vez, os israelitas pararam de adorar a Jeová e foram adorar deuses falsos. Mas esses deuses falsos não os ajudaram quando os amonitas vieram lutar contra eles. Durante muitos anos, os israelitas só tiveram problemas. Mas um dia eles disseram: Jeová, o que fizemos foi errado, por favor, ajuda-nos. Então os israelitas destruíram as imagens dos deuses falsos e voltaram a adorar a Jeová. Por isso Jeová quis ajudá-los. Para ganhar a guerra contra os amonitas, o povo escolheu um líder, um guerreiro chamado Jefté. Mas antes de ir para a guerra, Jefté disse a Jeová: se nos ajudares a vencer, eu prometo-te que a primeira pessoa que sair da minha casa ao meu encontro quando eu voltar, vai servir-te toda a vida no tabernáculo. Assim, com a ajuda de Jeová, Israel venceu a guerra. Quando Jefté voltou, a primeira pessoa que saiu da casa dele foi a sua filha. Ela estava a dançar e a tocar pandeireta. Jefté lembrou-se do que tinha prometido e ficou arrasado, porque não tinha mais nenhum filho. E agora, o que ele ia fazer? Ele explicou: Oh, minha filha, eu fiz uma promessa a Jeová. Por causa disso, tenho de te mandar para Silo para servires no tabernáculo. Pai, se prometeste isso, então tens de cumprir. Antes de ir, só te peço para passar 2 meses com as minhas amigas nas montanhas. A filha de Jefté trabalhou no tabernáculo a vida toda. As amigas dela iam visitá-la uma vez por ano. Muito obrigado, irmão Damásio, pela leitura.
Temos duas perguntas para esta história. Sabe responder? O que é que Jefté prometeu a Jeová? Qual foi a promessa? Irmão Bunga, por favor. Jefté prometeu que se Jeová o ajudasse a vencer os amonitas, ele ofereceria a primeira pessoa que saísse da sua casa para servir a Jeová no tabernáculo para o resto da vida. Isso, muito bem. Já agora, só para termos um pouco de contexto, porquê é que foi preciso os israelitas lutarem contra os amonitas? Qual é que era aqui o cenário que estava aqui a acontecer? Porquê é que foi necessário isso? Nos ajuda a perceber a razão, não é? Destes eventos, irmão José Evangelista? Simplesmente por eles deixarem de adorar ao Senhor Jeová Deus. Isso mesmo, eles tinham se tornado infiéis, sem dúvida. Então, Jefté fez essa promessa e qual foi o resultado? O que é que aconteceu? Será que ele conseguiu ser bem-sucedido, irmã Cássia, Simão? Sim, eles conseguiram, Jeová os abençoou e eles conseguiram vencer a guerra. Exatamente. Agora, de acordo com a primeira imagem que está aqui na nossa história, o que é que aconteceu? E a imagem descreve muito bem isso. Irmão Adelino Coutinho. Nós vemos que Jefté venceu a guerra e agora está a filha dele a vir com uma pandeireta, a dançar e a cantar e a vir ter com ele. E estamos a ver ele agora ali meio arrependido, se calhar, daquilo que fez. Pois, não seria nada fácil, sem dúvida. Não é? Porquê é que era tão difícil esta situação para Jefté? Porquê é que era tão difícil? Irmã Margarida. Não, era a única filha que ele tinha. Pois é. Mesmo assim, ele tinha feito uma promessa a Jeová, não é verdade? Como nós vemos aqui na história. Vamos à segunda pergunta. O que é que a filha de Jefté fez quando soube da promessa do seu pai? Obrigado pela gravura. Irmã Helena. Ela aceitou, ela disse ao pai que se ele tinha prometido, estava prometido, e ela estava disposta a fazer o que era a vontade do seu pai e a vontade de Deus também. Exatamente. O que é que isto significava? Era simplesmente estar lá a viver no tabernáculo, agora era só mudar de vida. Era isso? O que é que implicava cumprir esta promessa, no caso da filha de Jefté? Ora, o irmão Mário, por favor. Isto tinha uma grande implicação porque, embora a filha de Jefté não tenha sido sacrificada fisicamente, como ele tinha dito, que fazia uma oferta queimada, não é? Portanto, uma vez que a lei mosaica também proibia este tipo de sacrifícios humanos, não é? Mas, no entanto, isso significava renunciar ao casamento, ou seja, o serviço integral no tabernáculo significava renunciar ao casamento e à maternidade, ou seja, um celibato permanente. Isto representava um grande sacrifício num contexto de uma sociedade onde a cultura, portanto, era muito importante, ou seja, ter descendência era extremamente importante neste tipo de cultura, assim. Exatamente. E foi doloroso para ela, não é verdade? Foi doloroso para ela. Mesmo assim, deixou um excelente exemplo para as mulheres em Israel. Porquê é que podemos dizer isto? A próxima gravura ajuda-nos a perceber. O que é que as filhas em Israel, o que é que faziam? E o relato mostra isso. De facto, ela deixou um extraordinário exemplo. O que é que as filhas de Israel faziam? Irmã Diolinda. Diz que as amigas dela iam visitá-la uma vez por ano. Exatamente. Que é o que vemos ali na gravura. Para quê? Para quê que a visitavam? Não sabem? Porquê é que faziam esta visita? Irmão Eurico? Para animá-la, exatamente, para lhe encorajar para o trabalho que ela se dedicou, que o pai prometeu, e ela estava a cumprir, a trabalhar no tabernáculo, e isso dava-lhe um incentivo, dava-lhe um encorajamento das amigas irem lá visitá-la. Isso. Muito bem, obrigado. Irmã Carla ainda? Irmã Carla Antunes. E elas ficavam, portanto, com a filha de Jefté durante 4 dias e também iam lá para a elogiar. Exatamente, sem dúvida.
Portanto, vemos aqui um excelente exemplo da irmã Débora, por favor. Sim, como vemos na gravura, quando as amigas dela iam, já iam com os seus filhos. Portanto, já tinham casado, já tinham filhos. E ela podia sentir-se triste ou menos porque ela não teve essa hipótese, né, de acordo com a promessa do seu pai. Mas é interessante que não é isso que vemos no rosto dela. Ela não deixou que algo que lhe foi tirado, por assim dizer, a impedisse de servir alegremente ao Senhor Jeová, e ela de coração, nota-se que ela serviu o Senhor Jeová e foi isso que ela dedicou a vida dela de coração inteiro. Isso, obrigado pelo pormenor também, foi muito bom. De facto, ela continuou com a mesma disposição com o passar dos anos, sem dúvida, não é? Obrigado pela gravura. Então, aquilo que os irmãos nesta história, o que é que aprenderam sobre Jeová? O que é que este relato nos ensina sobre o Senhor Jeová? Da pesquisa que os irmãos fizeram, daquilo que meditaram, irmã Virgínia, Capelinha? Por exemplo, em Juízes 10:16, lá mostra que os israelitas arrependeram-se e eliminaram os deuses estrangeiros do seu meio, e Jeová, ao ver essa mudança de atitude, não suportou mais ver o sofrimento deles. E isso ensina-me que Jeová é um Deus misericordioso e perdoador, e quando alguém comete um pecado grave, pode receber o perdão do Senhor Jeová se mostrar arrependimento e deixar de fazer o que é errado. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Um excelente aspecto que está aqui na leitura sobre o Senhor Jeová. Os irmãos encontraram mais algum ponto que tenham aprendido do Senhor Jeová, da sua personalidade? Sintam-se à vontade. Irmã Débora. Sim, a história mostra que, mais uma vez, não é, eles deixaram de adorar o Senhor Jeová para adorar deuses falsos, e por causa disso eles tiveram muitos problemas. Mas mesmo assim, apesar do amor que Jeová sentia por esta nação, Jeová também não tirou as consequências das decisões dele. Então isso ensina-me que, independentemente de Jeová me amar, seja a decisão que eu tomar, eu não vou me fugir das consequências das minhas decisões. Isso, muito bem, excelente também. Irmãos da Evangelista? É interessante que no livro que leva o nome de Jefté, no versículo 30, vê-se que ele fez um voto ao Senhor Jeová. E isto ensina-nos que todos nós, quando fazemos um voto, como por exemplo querer servir como pioneiro auxiliar, que é o que podemos fazer de melhor, devemos cumpri-lo sempre à risca, não é? Não podemos interromper o nosso serviço por coisas fúteis, como por isto fui visitar isto ou fui passear lá. Tem que cumprir primeiramente aquilo que prometeu o Senhor Jeová, servi-lo lealmente. Isso, o Jeová valoriza, sem dúvida, os nossos votos. Irmão Paulo. E de facto a paciência do Senhor Jeová é simplesmente maravilhosa, porque estamos a falar de pessoas reincidentes neste tipo de situações. Portanto, eles não simplesmente abandonaram o Senhor Jeová, eles começaram a adorar deuses falsos. E foi mais do que um, foram vários aqueles que eles acabaram por adorar. E é interessante que no mesmo relato que nós encontramos no capítulo 10, a partir do versículo 13, o Senhor Jeová chegou mesmo a dizer que é por isso que não os iria livrar. No entanto, eles insistiram, fizeram as tais mudanças, mas insistiram e reconheceram que tinham pecado. Portanto, aquilo que eles tinham feito era profundamente errado e eles admitiram isso. Apesar do Senhor Jeová, numa primeira fase, dizer que não os iria livrar. Isto revela bem a paciência que, de facto, o Senhor Jeová tem com todas as pessoas, mesmo alguém que possa ser reincidente em algum tipo de pecado, alguma situação que possa ter surgido. Isso, obrigado, irmão Paulo, sem dúvida. Vamos avançar, irmãos. Que lições práticas é que podemos aprender deste relato? Alguma lição prática? Irmã Cássia? Aprendi duas lições práticas deste relato da filha de Jefté. Primeiro é que ela foi uma pessoa obediente. Embora não sabia exatamente, e submissa, embora não sabia exatamente o que estava envolvido na promessa que fez ao seu pai, ela simplesmente obedeceu. E segundo é o exemplo das amigas dela. Hoje em dia nós temos algumas irmãs também que são solteiras na congregação. Em vez de tentar instigar estas irmãs a casarem, ou até mesmo porque têm este desejo, posso ajudar essas irmãs encorajando elas e não tentar fazer com que elas se sintam mais tristes. Isso, obrigado, irmã Cássia. Aqui a Diana, por favor. Eu aprendi nesta lição que sempre que eu fizer uma promessa a Jeová, eu tenho de a cumprir. Isso. E já agora, como é que encaixamos o texto de Mateus que está aqui, 10:37?
Pegando aqui no aspecto que a Diana mencionou, irmão Bruno. Aqui o texto mostra que quem ama mais o filho ou a filha do que a Giovanna ou a Jesus não é digno deles. Portanto, aqui o Jefté foi sem dúvida um excelente exemplo nesse sentido. Não deixou que o muito amor que ele tinha pela filha, com certeza, conseguisse obscurecer aquilo que ele tinha prometido ao Senhor Jeová, nem de forma nenhuma iria deixar de o fazer. Portanto, o mesmo também nós não devemos deixar que nenhum membro da nossa família ou o amor que temos por alguém possa interferir no amor que temos por Jeová. Isso, excelente, excelente. Irmã Vanessa. E nós até poderíamos pensar, né, que ele tomou essa decisão ou fez essa promessa de forma impulsiva, mas nós sabemos que isso não foi de forma impulsiva porque, de certa forma, ele também sabia o que é que estava envolvido, ou quem é que poderia aparecer. Ele sabia que poderia ser a própria filha que poderia aparecer em primeiro lugar. Então isso ensina-nos que nós, antes de nós fazermos uma promessa tanto a Jeová como a algum irmão ou alguma irmã, nós temos que perceber o que é que está envolvido em fazermos essa promessa para não agirmos de forma impulsiva e conseguirmos cumprir com aquilo que nós prometemos. Isso, obrigado. Agora, avançando, houve algum aspecto que os irmãos encontraram que pudéssemos aplicar à família, à congregação, ao ministério? Irmã Daniela Silva. Mas, amigas da filha de Jefté, eu devo ter o costume de elogiar aqueles que se esforçam para fazer mais para Jeová. E também na nossa congregação existem pessoas que tiram o seu tempo para ser pioneiros, para fazer mais para Jeová, e isso é louvável. E até lembro-me do vídeo que nós vimos no congresso, onde vimos um jovem com o desejo de servir em Betel. Então também é importante apoiar decisões espirituais e abnegadas que alguns irmãos da nossa congregação possam ter. Isso, muito bem, excelente. Portanto, os irmãos abrangeram aqui vários pontos muito interessantes e aprendemos aqui muito desta história, desta promessa que Jefté fez, lembrando, sem dúvida, que Jeová valoriza muito os votos que nós fazemos. E nós queremos imitar Jefté neste sentido e também a filha de Jefté pela forma abnegada com que ela também se deixou conduzir pela promessa que o seu pai tinha feito. Vamos passar à história 37. Jeová fala com Samuel, também vamos ver aqui alguns aspectos interessantes. Irmão Damásio, por favor. O sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que eram sacerdotes no tabernáculo. Eles não obedeciam a Jeová e tratavam muito mal as pessoas. Quando os israelitas iam ao tabernáculo levar as ofertas a Jeová, Ofni e Finéias ficavam com a melhor parte das ofertas para eles. Ele soube disso, mas não fez nada. Será que Jeová também não ia fazer nada? Samuel era muito mais novo do que os filhos de Eli, mas, apesar de as crianças gostarem de imitar os mais velhos, Samuel nunca imitou Ofni e Finéias. Jeová viu isso e ficou muito contente com ele. Certa noite, enquanto Samuel estava a dormir, ouviu uma voz chamar o nome dele. Ele levantou-se e correu até Eli. Mas ele disse-lhe que não tinha chamado ninguém e que ele devia voltar para a cama. Isto aconteceu 3 vezes. A terceira vez, Eli percebeu que era Jeová que estava a tentar falar com Samuel. Ele disse que se Samuel ouvisse essa voz outra vez, devia responder assim: Jeová, fala que estou a ouvir. Quando Samuel voltou para a cama, ouviu a mesma voz a chamá-lo. Ele respondeu como Eli lhe tinha dito. Então Jeová disse: avisa Eli de que ele e a sua família vão ser castigados. Ele sabe que Ofni e Finéias estão a fazer coisas erradas, mas não faz nada. No dia seguinte, Samuel acordou cedo e foi abrir as portas do tabernáculo, como sempre fazia. Ele estava com medo de contar a Eli tudo o que Jeová lhe tinha dito. Mas Eli pediu-lhe para contar. Por isso, Samuel contou-lhe tudo. Samuel foi crescendo e Jeová continuou a ser amigo dele. Em Israel, todos sabiam que Jeová tinha escolhido Samuel para ser o profeta e juiz. Muito obrigado, irmão Damásio, pela leitura destas 2 histórias, a boa leitura que fez. Então, no que toca a esta história,
a pergunta que nós aqui temos é: o que é que Samuel fez ao ver o mau exemplo de Ofni e Finéias? Irmão Bruno? Samuel, ele recusou-se a imitar o exemplo de Ofni e Finéias. É interessante, como mostra aqui, as crianças gostam de imitar os mais velhos, mas ele optou por não fazer isso. Ele via o mau comportamento destes homens e sabia qual era a vontade de Jeová e, como tal, escolheu não fazer aquilo que era contra a vontade de Jeová. Isso, sem dúvida. Irmãos, apanhando aqui 1 de Samuel, no capítulo 2 e o versículo 17, será que aquilo que os filhos de Eli faziam eram assim coisas pouco graves, mais ou menos? Qual é que era o exemplo que estes sacerdotes estavam a dar? Irmã Lourdes Teixeira? Estes homens tratavam com muito de respeito até as ofertas que eram feitas a Jeová, porque diz que eles ficavam com a melhor parte para eles. Portanto, eles, como sacerdotes, estavam a agir muito mal. E Samuel presenciava tudo isso. E pior ainda, o próprio pai via e não fazia nada. Pois. Imaginem, roubar a parte que cabia a Jeová. Isto era gravíssimo. E para além daquilo que o irmão Cabrita mencionou a seguir, não é? Ainda cometiam imoralidade no tabernáculo. Portanto, imaginem o mau exemplo que estes homens estavam a dar naquela altura. Mas como o irmão Bruno destacou e muito bem, portanto, Samuel não imitou o exemplo deles. O que é que Jeová mandou Samuel dizer a Eli? E aqui as duas gravuras que nós aqui temos ajuda-nos também neste sentido. Ora, irmã Algenura? Disse para avisar a Eli de que ele e a sua família iam ser castigados. Ele sabia que Ofni e Finéias estavam a fazer coisas erradas, mas não fazia nada. Isso. Será que exigiu coragem? Obrigado, irmã Algenura. Conforme a gravura que temos a seguir, será que exigiu? Irmã Fátima? Sim, tanto que ele estava com medo de contar a Eli tudo o que o Jeová lhe tinha dito, mas como Eli insistiu com ele para lhe contar e não lhe esconder nada, ele acabou por confessar. Exatamente, irmão José Evangelista. Se repararmos, Samuel era um jovenzinho pequeno ainda, não é? O serviço dele era abrir as portas do tabernáculo. Agora, dar uma notícia daquelas a pessoa como Eli não devia ter sido nada fácil. Se ele não o obrigasse, possivelmente ele não dissesse nada. Era preferível estar calado, não é? Pois é. Dar uma notícia destas, irmã Vanessa? Mas ainda assim, Jeová, como um Deus sábio, bondoso, ele foi dando, digamos assim, dicas. Ele chamou por Samuel cerca de 3 vezes, ou seja, e sempre nessas 3 vezes Samuel ia ter com Eli e perguntava se era ele que estava a chamar. A 3ª vez ele já percebeu que era Jeová que queria falar com Samuel. Então Jeová de certa forma avisou a Eli que queria falar com Samuel, mostrando assim sabedoria e consideração, tanto para um como para outro. Isso. Dizer isto, ter que dizer o que ele disse ao sumo sacerdote. Não era qualquer coisa. Irmão Mário, ainda, por favor. Apesar da mensagem ser dura e envolver o próprio sacerdote Eli e os filhos, não é? Portanto, isto mostra que Samuel respeitava mais Jeová do que os sentimentos humanos, ao contrário de Ofni e Finéias, que desrespeitavam as coisas sagradas. Completamente. Obrigado, irmão Mário, sem dúvida. Portanto, Samuel deixou aqui um excelente exemplo, apesar de ainda ser um menino. Então, obrigado pela gravura. O que é que este relato nos ensina sobre Jeová? É que os irmãos aprenderam aqui neste relato sobre o Senhor Jeová. Irmã Ana Florencio. O exemplo de Samuel ensina-me que Jeová valoriza as qualidades de cada um dos seus servos, independentemente da idade que tenham. Jeová viu que Samuel, embora jovem, não se deixou influenciar pelo mau proceder de Ofni e Finéias e viu que Samuel tinha boas qualidades e potencial para usá-lo no cumprimento do seu propósito.
Também mostra que Jeová é bondoso por ter recompensado Samuel ao escolhê-lo como seu profeta. Exatamente. Portanto, Samuel deixou aqui um excelente exemplo, desde menino. Como é que encaixamos aqui Eclesiastes 12:1, que é o texto que está aqui em destaque, né, nesta história, com o exemplo de Samuel? Como é que encaixamos? Irmã Daniela Silva. Então, este texto diz: lembra-te então do teu grandioso Criador nos dias da tua juventude. E vimos que Samuel fez justamente isso. Ele lembrou-se de Jeová, mesmo apesar de ser pequenino. Isso, excelente, excelente. Portanto, o que é que os jovens podem fazer também? Irmã Filomena? Também podem seguir este exemplo. Assim como Samuel foi crescendo, Jeová também continuou a ser sempre seu amigo. Exatamente. E os jovens podem fazer também exatamente o mesmo. Ainda a irmã Lourdes Teixeira? Também aprendemos que o Senhor Jeová é realmente o nosso ajudador, porque no caso de Samuel, e naquela noite, né, que o Senhor Jeová chamou por ele 3 vezes, não é? Foi realmente de grande ajuda para ele, porque, como já foi comentado, Eli percebeu que era Jeová que tinha um recado para ele. Portanto, o Senhor Jeová, usando aquele método, né, de chamar pelo Samuel 3 vezes, fez com que Eli percebesse isso e, portanto, foi a ajuda que Samuel precisou no dia seguinte, quando teve que contar aquilo que Jeová lhe tinha mandado fazer. Isso, muito bem, muito obrigado. Ainda o irmão Eurico? É de facto de salientar este jovem Samuel, não é? Como ele desde muito novo começou a seguir as orientações de Jeová. Isto também lembra muitos jovens nas congregações, nomeadamente na nossa, de jovens que de muito pequenos começaram a temer a Jeová e têm seguido de uma maneira realmente que é elogiável, não só aqui, mas como outras congregações, e até de relatos que por vezes aparecem nelas. É muito positivo lermos e vermos jovens a seguir o exemplo de Samuel. Isso, muito bem, muito obrigado. Vamos avançar. Que lições práticas é que podemos aprender deste relato? Os irmãos apanharam alguma? Irmão Luís Capelinha? Aprendemos aqui, no caso de Eli, de Ofni e Finéias, que não é a idade ou os privilégios de serviço que alguém tem que vai isentar alguém de cumprir os mandamentos e as leis do Senhor Jeová. Eles, apesar de serem sacerdotes, portanto, eram os maiores representantes de Jeová perante o povo, ainda assim eles tinham que obedecer à lei do Senhor Jeová, e quando não o fizeram, foram punidos por isso. E, portanto, isso mostra claramente que não é a idade ou o privilégio que temos dentro da congregação que nos vai permitir não obedecer às leis do Senhor Jeová. Temos que fazer exatamente o mesmo como qualquer outro servo do Senhor Jeová. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Irmã Fátima. Esta história também mostra que nada fica escondido aos olhos do Senhor Jeová, por isso, se a pessoa não muda o seu proceder, mais tarde ou mais cedo, o Senhor Jeová resolverá as coisas à sua maneira e a verdade virá ao de cima, e a pessoa será punida, visto não ter retrocedido e se arrependido. Isso. Obrigado, Irmã Fátima. Há algum aspecto que os irmãos queiram destacar para a família, congregação ou para o ministério? Irmã Gilda? Em relação ao ministério, temos o exemplo também de Samuel, como ele foi franco em transmitir a Eli a mensagem de Jeová, embora fosse uma mensagem dura. Então, às vezes também, por exemplo, com os nossos estudantes, também temos que falar com franqueza sobre algum aspecto que eles tenham de melhorar para progredir em sentido espiritual. Isso. Samuel deixa um excelente exemplo neste sentido. Irmã Virgínia? Também podemos destacar a tarefa que Samuel tinha de abrir as portas da casa de Jeová logo pela manhã, e certamente esta era uma tarefa que envolvia levantar-se cedo, mas Samuel, apesar de ser jovem, era diligente em cumprir esta designação. Este exemplo ensina-me que também devemos cumprir diligentemente qualquer designação na congregação, e até mesmo os mais jovens podem sentir a alegria de ajudar em pequenas tarefas aqui.
Isso, muito bem, muito obrigado. Ainda o irmão Albérico, por último. Sim, também foi muito importante notar que Samuel, apesar do mau exemplo que estava a ocorrer, ele manteve o seu serviço a Jeová, ele continuou a servir a Jeová. Isso mostra que não devemos permitir que o mau exemplo de outros afete a nossa relação com Jeová ou nos impeça de vir às reuniões. Isso, excelente. Portanto, aprendemos aqui muitas lições também desta história, em particular a lealdade de Samuel, apesar da sua tenridade. Apesar dos maus exemplos, como o irmão Albérico destacou, continuou leal a Jeová e nós queremos fazer exatamente o mesmo. Portanto, aprendemos com a promessa de Jefté e também agora com o excelente exemplo do menino Samuel. Queremos pôr estas lições em prática na nossa vida. Muito obrigado a todos pelos vossos comentários e a vossa participação. Obrigado, irmão Misel, por apresentar também estes aspectos tão importantes para nós acerca destas duas histórias, que com certeza nos ensinam muito. Ora, ao longo desta reunião falámos sobre mantermos a castidade, os jovens manterem a castidade, nós podermos ajudar os jovens a fazerem exatamente isso e a fugir também da imoralidade. Algum dos aspectos que, ao longo desta reunião, os irmãos consideraram que gostassem de destacar e que ficou mais presente para os irmãos e que gostassem de destacar? Irmão José Evangelista, quer destacar para nós, por favor? O exemplo da Salomita para todos os nossos jovens que estão na congregação e o encorajamento que deu a todos para poderem permanecer leais ao Senhor Jeová e casar somente no Senhor. Isso, sem dúvida, que foi algo que nós pudemos aprender. Irmão Bruno, quer salientar outro aspecto para nós? O amor do Senhor Jeová durante todo este programa para com os jovens, para que possam manter os valores de moral que o Senhor Jeová nos ensina e mostrar que isso é benéfico para eles. Traz honra ao nome do Senhor Jeová, mas também é benéfico para os jovens que assim fazem, que cumprem com aquilo que o Senhor Jeová tem dito em todos os aspectos. Muito bem. Irmão Misel? Eu achei muito interessante a designação que está na parte empenho-se do Ministério de iniciar uma conversa no território comercial. É um aspecto que nós podemos também aplicar na nossa atividade de pregação, sermos observadores. Por exemplo, às vezes temos um território e temos o comércio na parte de baixo, podemos aproveitar, por exemplo, quando vamos a esse território, podemos ver qual é a melhor hora para podermos conversar com quer o dono, quer o empregado que lá esteja a trabalhar. Também é um aspecto que gostaria muito de aprimorar também na minha atividade de pregação. Sem dúvida, não é algo que nós precisamos todos também de nos ajustar e ao mesmo tempo aplicarmos o conselho que vimos de sermos observadores, vemos quando é oportuno fazermos isso no testemunho de casa em casa. E para a semana? Para a semana vamos iniciar o livro de Isaías, vamos ver Isaías capítulo 1 e capítulo 2, vamos perceber como é que, apesar de alguns acharem que cometeram muitos erros no passado, o Senhor Jeová perdoa e dá a possibilidade àqueles que genuinamente se arrependem de voltarem a restabelecer a sua relação com o Senhor Jeová. Vamos fazer isso nos tesouros da palavra de Deus, com o discurso A Esperança para os que estão carregados de erro, e depois vamos ver isso também com o exemplo dos mais jovens, em Torna-te Amigo de Jeová. Vamos ver um vídeo maravilhoso como Jeová perdoa, vamos perceber como é que o Senhor Jeová está perto daqueles que têm um coração arrependido. E nas histórias no estudo bíblico, vamos também considerar os exemplos de Sansão, sem dúvida uma das histórias que os nossos jovens mais gostam, e também do rei Saul. Ora, vamos todos poder estar presentes, com certeza de hoje a 8 dias, para assistirmos a este rico programa espiritual. Ora, queremos agradecer a todos os irmãos a vossa presença, também aos que assistiram por videoconferência, aos irmãos que colaboraram para o desenrolar nos aspectos mais técnicos da nossa reunião e queremos concluir a nossa reunião de uma maneira bem alegre. Vamos entoar um cântico de louvor ao Senhor Jeová, o cântico número 51, que tem como tema Dedicamos a nossa vida a Jeová. Depois do cântico, nosso irmão José Evangelista irá preferir concluir com uma oração. Então, cântico 51, dedicamos a nossa vida a Jeová.